Olá, sejam bem-vindos a mais um HFCcast. Eu sou a Mônica Camolese, jornalista, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o INCORP, o Instituto do Coração de Piracicaba. Você já ouviu falar? Pois é, um grande parceiro do HFC Saúde. Quem está aqui hoje com a gente é o diretor técnico do INCORP, Dr. Luiz Gubolino. Seja bem-vindo ao nosso HFCcast, primeira vez aqui com a gente. Ô, Mônica, muito obrigado. Para mim é um prazer enorme estar aqui com vocês. Na verdade, é uma história que eu tenho no Hospital dos Fornecedores de Cana. Estou aqui há 32 anos, completa no final do ano. E eu acho que o INCORP é um fruto de um trabalho em conjunto, né, com o hospital, com a associação, que acreditaram, né, no meu trabalho, no nosso trabalho, e juntos, nesses 32 anos, eu acho que a gente construiu um grande legado para a cidade, para toda a região. Então, uma parceria sólida, né, doutor? Muito consistente. Sem dúvida, passamos por vários percalços, mas sempre junto. Eu tenho uma gratidão enorme pelo seu coral, por tudo, né, que ele fez, acreditou, nos apoiou, nos incentivou e deu oportunidade para que esse serviço não só crescesse e tornasse reconhecido na região, no estado, no Brasil e hoje fora, né? Que a gente agregou profissionais dentro da equipe com expertise, com competência técnica, ao ponto de levar esse nome conjunto, né, HFC INCORP, para fora dos limites, né, do nosso país. E falando um pouquinho, né, da estrutura do INCORP hoje, com especialistas, são especialistas renomados, capacitados, né, doutor, de diversas áreas ali envolvendo a cardiologia, né? Sim. O que nós temos hoje, o INCORP, ele foi construído nesse período, pautado num propósito, que é atender bem o cliente, dar satisfação total a esses nossos pacientes, independente de classe socioeconômica, contanto que hoje nós fazemos 60% nosso atendimento, é a saúde pública, e com muito prazer. E o que a gente foi construindo nesse período? Agregando profissionais que puderam se diferenciar tecnicamente dentro das áreas da hemodinâmica e da cardiologia intervencionista, que é uma área da cardiologia que faz os diagnósticos e tratamentos através de catéteres. Você não precisa fazer incisões cirúrgicas, apenas com um pequeno pertuito na artéria ou na veia, você consegue resolver o problema dos É como se fosse um catéterzinho, assim, onde faz a cirurgia, que se chama minimamente invasiva. Não precisa, assim, abrir o peito, né, para fazer aquela cirurgia aberta. Ainda existe, né, doutor? Existe, tem os pacientes que vão se beneficiar com esse tipo de tratamento um pouco mais invasivo. Obviamente, são os pacientes mais graves que a gente, por intermédio do catéter, não vai oferecer a melhor terapêutica. Então, na construção dessa equipe, né, hoje nós estamos aí com 7, 8 profissionais. Nós temos uma cardiologista clínica especializada na área de hemodinâmica, a doutora Antoninha, que está junto comigo nesse trajeto também há mais de 30 anos. Na sequência veio o doutor Pablo Tomé, que se especializou em cardiopatias congênitas, que são patologias que vêm com a criança ao nascimento, e essas patologias podem hoje ser tratadas por intermédio de catéter. A sequência veio o Dr. Felipe, agregando a equipe. Hoje ele especializou dentro da intervenção cardiológica, se especializou no tratamento das valvopatias. Então, implanta a válvula por intermédio de catéter. A sequência veio o Dr. Wilson e o Dr. Júlio, que estão especializando na área de cardiopatia, de obstruções coronárias complexas, Dr. Wilson na área de oclusão crônica, né, que é um tipo de tratamento difícil, demorado, que exige um treinamento prolongado, e o Dr. Wilson e o Dr. Júlio, que chegou mais recentemente, que ele especializou na parte de imagens e vai agora buscar o tratamento das hipertensões arteriais através de ablação da artéria renal. Então, a gente construiu uma equipe diversificada em termos de competência. 360, né? Isso, pegando englobando tudo. Todas as áreas, ao ponto que não só a gente oferecesse o melhor, mais seguro, mais eficiente para o paciente, com a melhor resolutividade,
assim como que você desse oportunidade para esses profissionais serem protagonistas dentro do grupo. Então, eu costumo dizer o seguinte, que não existe hierarquia. Nós temos um modelo horizontal de trabalho, né, onde cada um tem uma expertise numa área. Isso é muito importante. Muito importante, e o doutor destacando, então, né, os especialistas aí, para esse atendimento 360, né, para atendimento completo mesmo, tiveram vários destaques também, premiação também, né, junto ao HFC, né, da angioplastia, não foi, doutor? Isso. Mais recentemente, a gente recebeu uma premiação junto com o HFC pela eficiência no resultado das angioplastias coronárias. O que são angioplastias coronárias? É quando você faz a obstrução das artérias, né, que são os vasinhos que irrigam o coração, que estão obstruídos por placas de gordura. Esse paciente tem um grande risco de ter um infarto ou uma morte súbita, e a gente faz esse procedimento através de balão, depois implantando o stent. E por que nós recebemos essa premiação? Pelo resultado da eficiência, atingindo os níveis acima, né, das publicações científicas em termos de resultado. Então, a nossa resolutividade ela é muito alta, trazendo o melhor benefício e segurança para os pacientes. E foi destaque nacional, né, doutor? Nacional. Isso levando o nome de Piracicaba, né, Incorp HFC, para o Brasil todo, né? Sim, eu acho que o mais importante, a grande instituição do município é o HFC, né? O HFC que tem aí uma marca que eu tenho o maior orgulho de fazer parte dessa história e que traz para a população uma oportunidade de tratamento, de cuidado, né, ímpar, né, dentro da nossa região. Então, o Incorp inserido no HFC é uma história de simbiose, né, de junção que deu certo pela inteligência de negócio, que se pode dizer, das duas instituições que souberam conciliar, né, essa forma de trabalhar conjunto e crescer junto. Né? Então, eu lembro quando eu cheguei aqui, o HFC pequenininho, né, com toda a timidez perante o município. O lado de cá do Rio, né, a gente não era protagonista. E, com certeza, o protagonismo hoje foi muito além. Verdade, é um crescimento que não para agora, né? Não para. É tecnologia atrás de tecnologia e o melhor de tudo que a gente sempre fala, sem esquecer do humano, né? Essa questão do atendimento humanizado, porque por mais que venham tecnologias, né? Cirurgias minimamente invasivas que são extremamente importantes, mas esse humano, esse olhar, esse trato com o paciente, ele tem que permanecer, né, doutor? Mônica, esse é um ponto assim que a gente prezou sempre do início, porque é uma cultura que você implementa, né? A cultura ela começa pelo médico, por a equipe da enfermagem, por todos que estão naquele momento, naquele momento do atendimento. E o que eu digo para você, o que significa essa cultura? A empatia. É você entender que quem está ali vem com medo, vem com ansiedade. O coração é um órgão que tem uma relação até mística com o sentimento e uma relação direta com a vida, né? E isso a gente tem que estar o tempo todo atento. Você tem que acalmar, né? Tranquilizar. Passar essa segurança, né? Passar segurança. E se você conseguir curar, melhor. Pelo menos o máximo que você tem que fazer é confortar a todos a melhor forma de você cuidar desses pacientes. E, doutor, quando a gente fala, né, de coração, né, seja uma doença cardíaca, né, eu tenho que passar por um procedimento, assusta, né? Principalmente, né, o próprio paciente ou até mesmo a família. Porque, querendo ou não, o coração é um órgão que chama muita atenção, né? Mas é o meu coração que está prejudicado. E agora, como é que vai ser? Tem tudo isso também, né, doutor? É muito forte. Porque o coração, vou fazer uma cirurgia cardíaca, é algo muito forte, Sim. né? Eu costumo brincar, Mônica, que quem vê cara não vê coração, né? Para nós cardiologistas, ainda mais quem faz o diagnóstico invasivo ou para quem trata de forma invasiva, às vezes você vê o paciente jovem, fisicamente super bem, saudável. Quando você faz o exame,
ele está lá com as arterinhas, as veinhas que irrigam o coração, todas obstruídas. Olha isso. Com alta chance de morte súbita, alta chance de ter um infarto, né? Ou de ter uma insuficiência cardíaca que vai trazer uma limitação. E um paciente jovem que passa por isso daí, ele está, assim, fadado a um risco de perder a utilidade ou reduzir a capacidade funcional dele. Isso, graças à evolução, nós reduzimos muito. Porque há 30 anos atrás, quando eu cheguei aqui, era comum chegar para fazer o cateterismo, para ver como é que estava essa irrigação, né? Os vasos do coração. O paciente já tinha tido um infarto, porque ele não recebia o primeiro atendimento na rede pública, porque não havia, às vezes, a agilidade de ter o cardiologista para fazer o diagnóstico. Então, ele já chegava com o coração comprometido e com uma grande chance de evoluir com esse coração comprometido, posso dizer até mais fraco, evoluir com um cansaço, uma falta de ar, que a gente chama de insuficiência cardíaca, que traz uma limitação e uma restrição da qualidade de vida muito expressiva. Felizmente, a melhora do atendimento da rede pública, onde você faz diagnóstico precoce, e uma coisa que eu assim, me orgulho muito em Piracicaba, porque todos os hospitais fazem hoje o atendimento primário do infarto agudo. Se o paciente chegar ou num hospital ou num pronto atendimento, dentro das 3 ou 6 horas, o início dos sintomas, ele sendo encaminhado para nós a qualquer hora, qualquer dia, você vai lá e faz a desobstrução dessa artéria através da angioplastia, há tempo de você preservar a função do coração dele. Então, isso é um ganho na evolução expressivo para o município e aí, quiçá, para o Hospital dos Fornecedores de Cana, que hoje, sem dúvida, é uma referência muito, muito consistente, não só na rede municipal, na nossa região, né? E dentro da cardiologia, reconhecido através do que a parceria tem feito nesses anos todos. Que maravilha, né? Parceria que vai continuar, vai crescer cada vez mais. E aí eu queria saber, doutor, já aproveitando, né? A gente não pode perder a oportunidade. O doutor estava falando até essa questão do jovem, né? Quando a gente fala em doença cardíaca, né? Muitas pessoas esperam sentir alguma coisa para ir em busca. Como o doutor disse logo no início, né? Às vezes a pessoa pratica atividade, às vezes, né, é magro e ainda assim tem alguma insuficiência cardíaca. Quando que a gente deve prestar atenção no coração, doutor? Quando que a gente deve fazer algum tipo de exame, de repente, preventivo, né? Mesmo sem estar sentindo nada? Ótimo. Essa pergunta é excelente porque somente através desse trabalho de instrução que se faz pela mídia, né, pelo trabalho da imprensa como um todo, que a gente consegue atingir a população para que torne mais consciente com relação a isso. O que é mais prevalente, o que é mais comum das doenças cardiológicas? É o infarto. O que causa o infarto? É a formação de placas de gordura dentro das artérias, dos vasos que levam o sangue para o próprio coração. Certo. Pode acontecer também nas carótidas, que leva para o cérebro, para qualquer órgão nosso que chega um vaso levando o sangue, pode acometer... É um acúmulo de gordura. Acúmulo de gordura. Perfeito. Como é que a gente avalia isso? Através da pessoa que tem propensão, e aí a gente vai buscar fatores de risco que são mais factíveis de levar à formação dessa doença. O primeiro, mais comum e mais forte, é o familiar, a história familiar. Pai, mãe, irmão, alguém da família que já teve infarto, que fez cirurgia do coração, ou que fez angioplastia com implante de stent, né, que tem história de ter morte súbita na família, principalmente precoce, que é abaixo dos 50 anos. Tá? Então, a gente considera precoce mesmo, né? Até mesmo quem aconteceu antes dos 40 anos, a gente tem que antecipar essa avaliação. Então, esse é o primeiro fator. Outros fatores, tabagismo. Outro fator importante, o aumento do colesterol através de uma dieta rica em gorduras, né? O hipertenso, o diabético, né? São todos fatores
que contribui para a formação de placas nos vasos do nosso corpo. E quando a gente fala dessa alimentação rica em gordura, às vezes a gente pensa que é só aquele churrasco com aquela carne gordurosa. Não, mas no nosso dia a dia também, Sim, né, doutor? sim. O desembrulhar rápido para comer, né? Sim, O fast food, sim, isso sim. tudo a gente tem que prestar atenção, porque isso também pode ser um acúmulo quando a gente come de forma desenfreada, né? A gente já percebe que está comendo errado na hora que você já tem um sobrepeso. Então, o próprio peso já sinaliza que, eventualmente, você está comendo acima do necessário para o seu organismo. Tá? Fora isso, os lanches, as gorduras saturadas, aquelas que têm uma tendência a se depositarem na parede das artérias. A alimentação mesmo, né? Que a gordura da carne, toda a gordura de origem animal. Isso tudo colabora para aumentar o colesterol, que tem como você controlar, né? Então, dentro dos fatores de risco que tem, nós temos os evitáveis e os não evitáveis. Quais daqueles que você não evita? A história familiar. O hereditário. O hereditário. Você tem aqueles, o diabetes, a hipertensão, que ela está intrínseca, mas você controla. E tem os externos, que tem a relação com o hábito de vida. Então, é sedentário, é tabagista, né? Você está obeso, porque está comendo muito, a comida é irregular. Então, tudo isso a gente consegue mudar o seu hábito de vida. Então, essa é a conscientização importante, né? E uma coisa que eu acho assim que cresceu muito no Brasil, que é a atividade física. Porém, a atividade física hoje, ela está vindo acompanhada de alguns pequenos desvios, que é o uso de algumas substâncias para aumentar o teu desempenho físico na atividade, porque você começa a ser competitivo, ao ponto até de trazer problema, como o superuso dos hormônios anabolizantes. E o que acontece nesse momento com o coração, doutor? A mesma coisa que a musculatura cresce, né? O músculo também hipertrofia, e aí você tem uma tendência quando você aumenta a exigência do coração para suprir esses músculos que teu organismo não estava preparado, os vasos começam a ter que trabalhar mais e ficam inflamados. E um dos problemas que a gente encontra em pessoas que usam anabolizante é a arritmia do coração. Ele bate de forma irregular por uma irritabilidade. Ele pode dilatar o coração porque ele é exigido ao extremo e ele não vai dando conta. Ou senão, as artérias inflamam e formam um coágulo dentro, levando a um infarto ou morte súbita. Olha. Então, a atividade física ela é saudável, né? Mas a gente tem que entender qual é o limite da tua composição física para suportar, né, a carga de trabalho, de exercício que você está sendo provocado. Então, é importante fazer atividade aeróbica, acima de tudo, porque a atividade aeróbica ela vai aumentando a tua performance em vasodilatação, irrigação dos músculos, atividade do coração, né? É como se fosse limpando um pouquinho a parede dos vasos. Então, isso tudo é saudável. Como tudo na vida, que se você sai do equilíbrio e vai para os extremos, a gente passa a oferecer um certo risco para o organismo. Nossa, belíssima explicação. Acho que é importantíssimo a gente poder levar esse tipo de conteúdo também para o nosso público. Doutor, hoje, quando a gente fala em doenças cardíacas, quais são as mais comuns hoje que chegam, né, no INCORP, que chegam nos hospitais? A primeira delas é a obstrução das artérias do organismo, né? Que é por conta que a gente acabou de falar de gordura. Isso. Depois, com o envelhecimento, nós começamos a ter lesões nas válvulas do coração, que é uma outra, sejam estenose das válvulas ou insuficiência das válvulas do coração. E isso chega a um ponto que ela começa a trabalhar ou com restrição nas estenoses ou com vazamento nas insuficiências, ao ponto que ela começa a trazer um dano para o músculo do coração. É como se fosse o motor de um carro que começa a falhar. Está meio cansado. Isso. E tem um motivo ou geralmente uma causa ou geralmente é mesmo a questão da idade? Isso. Nós temos várias causas. Primeiro é o congênito, que é menos frequente. O que é congênito? A pessoa nasce com um problema na válvula. O segundo era a doença reumática,
que era aquele problema da infecção na garganta, que um anticorpo que mata o bichinho na garganta também, em algumas pessoas, agredia a válvula do coração. Olha. E levando à disfunção dessas válvulas, seja o vazamento, seja o estreitamento dessas válvulas. Uhum. Depois, tem o processo de envelhecimento. Então, hoje está muito comum, porque a longevidade estendeu, Aumentou. a nossa vida média está lá próxima aí dos 70 e poucos anos, até mais. Sim, até mais. É muito comum o paciente acima dos 70, 80 anos aparecer com uma lesão dessas válvulas, porque, de certa forma, ou é uma característica da pessoa esse envelhecimento, ou por algum tipo de atividade ela foi deteriorando, né? Então, essas são as outras também que a gente encontra com frequência. Uma outra patologia é a insuficiência cardíaca. É quando o músculo do coração se dilata e ele vai ficando com dificuldade de trabalhar. Isso pode ser secundário, quando ou por uma válvula, ou pelo infarto que ele teve, ou mesmo que a gente chama idiopático, que você não sabe a causa, que esse músculo do coração vai sendo substituído por cicatriz. E aí ele vai perdendo a capacidade de contração. Um dos problemas que a gente encontra muito são as arritmias, que o coração ele tem um ritmo para se bater, né? Que ele tem lá um pontinho, compasso ali. Isso, que ele vai mantendo o compasso de contratilidade e, por algum motivo, ele sai desse ritmo. Ou acelera. Ou acelera, que aí você tem que dar remédio para controlar, ou ele fica lento, que aí você teria que pôr o marca-passo para fazer essa substituição desse pontozinho de estímulo, né? As arritmias mais comuns com o envelhecimento são as fibrilações atriais. O coração descompassa totalmente e aí você tem que até, às vezes, dar um choquinho para reverter, ou dar o remédio para controlar, ou, às vezes, queimar o foco dessas arritmias ali no coração através das ablações, né? Que também a gente tem a equipe para isso, desenvolver isso dentro do INCORP. Que seriam essas ablações? Você queima aquele local que está originando essa arritmia. Olha. Então, você entra com o catéter lá. É minimamente também. Minimamente invasivo, né? Nós temos outra equipe que é da endovascular. A equipe da endovascular trata aquelas patologias que também são frequentes, são obstruções da carótida, aneurismas cerebrais que levam ao AVC, obstrução das artérias do rim, obstrução das artérias da perna, quer dizer, os aneurismas abdominais. Então, eu costumo dizer assim, do fio de cabelo até o pé, tudo que tem vaso ou o coração batendo, a gente tem um jeitinho de tratar ali dentro do INCORP. Então, por isso, muito estudo também, né? Porque é entender praticamente o corpo todo, né? Por isso que a gente tem várias equipes para você, se quem faz tudo, faz um pouco mal feito, né? Um pouco de cada coisa mal feita. Então, nós temos os especialistas em cada área para fazer bem feito e oferecer o melhor possível. E já vou adiantar aqui que em breve esses especialistas também vão participar do HFC Cast. A gente vai poder entrar em cada uma dessas áreas mais detalhadamente para a gente poder entender que eu sei que são muitas as informações, às vezes a gente fica, né, até mais trazendo cada né, cada área a gente vai conseguir desdobrar mais e entender cada vez mais, porque querendo ou não, informação é prevenção. Quero aproveitar também, doutor, e falar um pouquinho das cardiopatias congênitas, né? Que nascem já com os bebês, com as crianças, né? As mais comuns, para a gente também poder entender um pouco. Esse tipo de cardiopatia, né, de defeito ao nascimento, o que nós temos mais comum? A comunicação entre duas câmaras do coração, que chama átrio. Então, é a comunicação interatrial. A comunicação, outra delas, que comunica os ventrículos, são as outras duas câmaras maiores, com efeito de bomba, né, que são as CIVs, comunicação interventricular. Em menor quantidade, tem a persistência do canal arterial, que são duas artérias, a que vai para o organismo, que é a aorta, a que vai para o pulmão, que é a pulmonar, tem uma comunicação que não se fecha. E aí você vai lá e põe um pluguezinho fechando. Isso já que o neném nasce?
Ou às vezes espera um tempo ainda? Às vezes depende do tipo. caso. Você tem lesões em válvula, por exemplo, estenose pulmonar, que ela é grave, logo que a criança nasce, ela começa a interferir no desenvolvimento, então você tem que dilatar aquela estenose, abrir aquela válvula para a criança conseguir se desenvolver. E já é possível ter essa detecção ainda na gestação, doutor? Já na gestação, através do ultrassom, já detecta a maioria Já das vai coisas. preparando. Já vai preparando. Essa para o mãe, nascimento. né? Isso. Por isso que é a importância do pré-natal. Então, já é possível verificar e ver essas doenças. Antecipar já e fazer a preparação para isso, à medida que nasce, você já ir de imediato acompanhando essa criança. E na criança, mesmo bebezinho, também é possível fazer cirurgias minimamente invasivas? Sim. Fechamento das CIAs, dos PCAs, das Tudo. CIVs, né, das estenoses valvulares. Às vezes você tem alguma fístula, né, arteriovenosa, quer dizer, uma artéria se comunicando com a veia em local que não era para ser, a nível pulmonar ou não, você vai lá e faz o fechamento, a embolização disso daí. Então, é lindo ver, eu gosto muito de ver hoje a evolução, por exemplo, do Dr. Pablo, hoje que faz casos incríveis, até mesmo CIAs que eram mais complexas, que não conseguia, hoje ele já é um dos especialistas com maior experiência no Brasil, né? Então, eu acho que eu me orgulho muito desse time. Imagino, doutora, o orgulho de mais de 30 anos aí envolvido, né, com esse tipo de crescimento, ampliação mesmo de todo esse resultado, né, doutora? Sem dúvida. É o que motiva para trabalhar também. Sem dúvida. Até a semana passada meu filho está começando a cardiologia. Olha. E a semana retrasada ele passou comigo aí 3 dias, né, passando assim, vivenciando o dia a dia mesmo. Do pai, assim, para ver se ele se identifica ou não. Eu acho que isso é importante. E aí já deu para perceber que... eu acho que ele gostou. Então, teremos mais um cardiologista. Acredito que sim, mais uns 4 anos. Olha aí, ó. Hoje, a nossa área para formação são 6 anos de residência. Olha, 6 anos. 6 anos. Então, você tem que fazer clínica geral, 2 anos. Depois, você faz 2 anos de cardiologia, 2 anos de hemodinâmica. E agora ainda existe a complementação nessas áreas de subespecialidade, como é o caso do Dr. Pablo, Dr. Felipe, o Dr. Wilson, o Júlio. Você pode, às vezes, ter que ficar mais um ano. Então, seria o 7º ano de formação. Então, é incrível o nível de performance que esse profissional chega para o campo de trabalho, mas a gente tem que entender que é uma longa trajetória. Aí, ó, doutor Gubolino falando também para você que, de repente, também tem o sonho aí da medicina e, de repente, aí para cardiologia. E não pensa que depois dos 7 anos acabou o estudo, né? O doutor falou que essa semana já está indo para um congresso. Estou indo para o congresso, primeira semana de julho também. Aí já é o brasileiro de hemodinâmica, eu participo de uma mesa de uma área das intervenções complexas em coronária, né? Que é a bifurcação coronária e tronco, que é o tronco da coronária, a parte mais importante é que a gente faz uma comparação com uma árvore, né? Então, onde tem o tronco, é onde se tem doença ali, a chance de você perder a árvore, perder o coração e perder a pessoa é muito rápido, né? E então, quer dizer, agosto a gente tem um outro evento, não para, né, em São José do Rio Preto, e aí as coisas vão acontecendo. Eu acho que o tempo todo a gente tem que estar antenado, porque hoje a evolução é muito rápida. E eu costumo dizer o seguinte, que eu tenho que enxergar o momento de ir fazendo a sucessão das equipes, porque sempre os mais novos têm mais energia para buscar as coisas novas, para aprimorar, né? Eu sou muito focado na área da gestão. Então, hoje, eu me concentro mais em fazer a gestão dos negócios, em parceria com o hospital, a gestão dos outros serviços. Para poder levar esse serviço, né, para mais pessoas. Para fazer aquilo estruturado Sim. E sustentável. Porque a saúde, a gente sempre passa pelo momento do financiamento da saúde. E você ter um serviço de alta complexidade, com investimento de um equipamento, custa $500 mil só o equipamento. Mas toda a estrutura, você tem que fazer uma gestão justa. Por quê? É o médico, é o paciente, aliás, é o paciente
é o médico, é a equipe, é o hospital e a fonte pagadora, que é o plano ou SUS. Nós temos que estar sintonizado à realidade de cada um, né, e tentar fazer o melhor para que todos, né, saiam satisfeitos nisso. E que bom saber que muitos desses procedimentos também já estão disponíveis também, né, no SUS, né, para o atendimento público também, que é extremamente importante. Demais. Ainda mais esse ano, o governo Tarcísio, através do secretário da Saúde, e até um amigo pessoal, o doutor Eleusis, eles fizeram um upgrade na tabela do SUS, remunerando melhor hospitais e profissionais, né? Que são aqueles principais agentes da linha de frente do atendimento dos pacientes pela rede única de saúde. Então, é para dar um equilíbrio, motivar tanto essas duas estruturas para serem motivadas acesso, e sustentáveis. Né? Para poder dar acesso também a todos, né? Isso, facilitar. Ter essa oportunidade. Exatamente. Né? Muito bom, doutor. Que aula, hein, doutor? E ainda eu fiquei devendo uma resposta. O que a pessoa deve fazer para tentar identificar? Acho que eu pulei essa parte. Fale pra gente. Quem tem fatores de risco, como eu citei, história familiar, hereditário, hipertensão, diabetes, está obeso, tem colesterol elevado, tem sedentário, tem que procurar um cardiologista o mais precoce possível, porque a gente tem exames antes de chegar ao cateterismo, são exames não invasivos, o exame da esteira, o ecocardiograma, a cintilografia, mais recentemente a angiotomografia de coronária, que é uma forma de você predizer, né, se o paciente tem chance ou não de ter obstrução e até mesmo ter um infarto, para depois a gente dar sequência nos processos mais invasivos de tratamento. Então, é importantíssimo não só você fazer todos os cuidados, né, como sugeridos aqui, mas procurar o seu cardiologista pelo menos uma vez por ano para estar fazendo o seu check-up, a sua avaliação, que isso é fundamental para você evitar complicações maiores no futuro. Não é? Quanto antes o diagnóstico, sempre melhor. Indiscutível, indiscutível. Porque depois que o paciente tem um infarto, muitas vezes as sequelas, né, que são as cicatrizes desse infarto, a gente não consegue reverter. Tá certo? Se você tem um problema numa válvula e está assintomático, se o coração começar a enfraquecer, a gente mesmo trocando não reverte o dano que já causou. Então, isso tudo, né, tá consciente que às vezes você vai lá perder uma manhã para fazer a avaliação, fazer os exames, tudo, mas vale uma vida, muitas vezes. E, doutor, eu não tenho essa questão hereditária, né? A minha alimentação está correta, eu sou disciplinadíssima. Eu ainda assim, quando que eu devo... agora é a hora de marcar um cardiologista. Acima dos 40 e estando tudo bem a cada 2 anos. Tá? A cada 2 anos você tem que passar no cardiologista. Se tem os fatores de risco, aí é anual, e geralmente depois da primeira visita do cardiologista, ele vai te orientar em quanto tempo você tem que estar voltando. Ótimo, doutor. Para a gente finalizar, eu gostaria que o senhor usasse a câmera aqui e deixasse aqui um recado para todos nós, né? Para a gente, né, se cuidar cada vez mais, olhar para o coração também, né? Para que essa máquina funcione corretamente, né? E por muitos e muitos anos aí. Olha, eu acho que a gente falou muito do que se pode fazer, muito de como se pode prevenir. O objetivo aqui é a gente trazer a informação em primeira mão, né? Mas eu ressalto que hoje o papel do hospital, fornecedores de cana, em parceria com o INCORP, é um papel de extrema importância para a nossa comunidade. E eu, assim, reforço que as pessoas que nos procurem venham confiante que, com certeza, nós estamos sempre buscando oferecer o melhor para cada um que precisa, independente da situação assistencial que ele tenha, seja pelo Sistema Único de Saúde, seja por convênio. Isso a gente está de portas abertas e de coração aberto.
Que ótimo, de coração aberto, mais importante ainda, né? Dr. Luiz Gobolino, muito obrigado. Eu quero agradecer a participação e já deixo o convite aqui para os demais profissionais do Incorp também participarem aqui com a gente, tá? Com certeza, eu que agradeço e eles virão com muito prazer. Muito obrigada, viu, doutor? Muito obrigado. Até a próxima. Até mais. E obrigada a você que nos acompanhou. Lembrando que você pode acompanhar os outros episódios do HFC Cast, tanto no canal do YouTube, no HFC Saúde, como também pelo Spotify. Tem muitas informações boas para a sua saúde, para o seu bem-estar. Então, não perde tempo, já dá uma olhada, já passa a seguir o canal do HFC Saúde e também o Instagram do HFC Saúde, que tem muitas dicas importantes para a sua saúde. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau!